Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre geometria espacial, né? Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre prismas, né? O que exatamente eu quero discutir nessas figuras? Questões de áreas e volume, né, dessas figuras, que são muito importantes para ser discutida nos grandes vestibulares, principalmente na prova do Enem que se aproxima esse ano, né? Desenhei aqui um prisma, né? Que tipo de prisma basicamente eu quero conversar com vocês? Os prismas retos e regulares preferencialmente. O que é um prisma reto? Só lembrando, é aquele que a aresta lateral forma aqui ângulo de 90 graus com a base, né? Então quando a aresta atinge a base e forma um ângulo de 90, isso é um prisma reto. Por que regular? Regular é quando a base, ou seja, a figura que forma a base, ela tem todos os lados iguais. É basicamente esse tipo de prisma que eu quero conversar com vocês hoje, tudo bem? Quais são as formas que aparecem bastante nos prismas, né? Área total e volume. Antes de eu começar a discutir essa forma, olhando essa figura, você tem que perceber algumas características. Por exemplo, isso aqui é uma figura que basicamente tem 6 faces. Uma em cima, uma embaixo, e se eu olhar essa lateral aqui, tem mais 4 laterais iguais a essa. Então, uma figura formada por 6 faces, tudo bem? Dá para perceber? Tampa, fundo da caixa. Se eu pegar essa lateral aqui mais 4 iguais, eu tenho 6 faces nessa figura, tudo bem? Então, uma figura de 6 faces. Área total, o que a gente tem que aprender? Ó? Tem uma sigla que vocês têm que guardar e é fácil memorizar. Ó. AT é igual a 2 vezes AB mais AL. Vamos tentar direcionar, né? O que é AT? Área total. Significa esse AB aqui, área da base do prisma. O AL, área da face do nosso prisma, tudo bem? Professor, o que é base, né? Olhando aqui, base seria o fundo e a tampa dessa caixa, tudo bem? Aqui eu tenho uma base na parte de cima e outra base na parte de baixo. As bases são sempre iguais nos prismas, elas são idênticas, tudo bem? Dá até para destacar aqui, ó, tá vendo? Estou destacando aqui, ó, as duas bases, em cima e embaixo. Quando fala em área lateral, o que seria área lateral, né? Área lateral é a soma da área de todas as faces dessa figura. O que é face? A face seria esse retângulo que eu estou marcando aqui, ó, que está desenhado na vertical, dá para perceber? Na vertical, essa lateral aqui, ó, seria uma das faces. Quantas iguais a essa tem? Se você olhar na figura, você vai ver que ele tem 4 faces iguais a essa. Então, essa área lateral seria a soma da área dessas 4 faces que compõem a área lateral desse nosso prisma, tudo bem? Então, lembrando que o prisma é formado de duas bases iguais, por isso que a fórmula é 2 vezes a área da base, porque basicamente você tem duas bases idênticas, mais a área lateral que é formada por essas faces aqui, ó, que contornam a figura, tudo bem? Que no caso são 4, tá joia? Outra fórmula importante que a gente vai encontrar é essa aqui, ó, V igual a B vezes H. V de volume, obviamente, né? AB, área da base, como eu já tinha destacado em cima. E H é representação de altura no caso dos prismas, tudo bem? Então eu consigo calcular o volume fazendo a área da base multiplicado pela altura. O resultado disso é sempre o volume. No próximo quadro, a gente vai ver alguns exercícios onde eu vou exercitar o uso dessas formas, tudo bem? Bom, temos aqui um exercício sobre prisma para a gente poder praticar e exercitar o uso daquelas formas que a gente viu no quadro anterior, tudo bem? Eu construí aqui um pequeno exercício para a gente poder analisar essas questões. Um prisma quadrangular regular, a aresta da base mede 2 cm e a aresta lateral mede 6. Calcular a área total e o volume dessa figura. Bom, aqui basicamente é um prisma reto, né? Aquele que a aresta lateral forma ângulo de 90 graus com a base, né? E nós temos aqui uma informação importante, ó, prisma quadrangular. O que significa? Que a base do prisma é um quadrilátero. Quando fala regular, esse quadrilátero se trata de um quadrado, porque figuras regulares são aquelas que têm todos os lados iguais e todos os ângulos internos de mesma medida. Então esse quadrilátero aqui é um quadrado, né? É só observar isso aqui no texto, ó. Prisma quadrangular regular. Significa que esses 4 lados aqui são iguais. Cada lado desse quadrado que forma a base ele é chamado de aresta da base. No caso, cada aresta de base vale 2. Eu vou deixar registrado aqui, ó, para a gente lembrar, tudo bem? E ele fala que a aresta lateral mede 6, tá vendo? Ó?
A aresta lateral são aquelas retas que estão na vertical. Então, basicamente, ó, eu tenho aqui, ó, 6, 6, né? Cada reta vertical aqui teria 6 centímetros. Então, vamos lá. A área total a gente já conhece, né? Que é a famosa área total. 2 vezes a área da base, somado com a área lateral, não é isso? Bom, eu construí a base aqui, eu removi a base da figura e coloquei de forma frontal aqui, né? Então, a base é um quadrado, lembra? Que se trata de um prisma quadrangular, tudo bem? Seria importante calcular isso aqui, ó, a área da base, né? Vamos lá. Como que eu calculo a área da base? Se a base é um quadrado, tem uma forma, né? É só pegar o lado do quadrado e elevar ao quadrado. Então a gente calcula dessa forma aqui, ó. Aresta ao quadrado. Nesse caso, eu teria a aresta da base igual a 4, tudo bem? Então lembra, ó, que aqui, ó, basicamente seria o valor da base, tudo bem? Agora vamos analisar a área lateral. Você lembra que a área lateral é formada de faces, né? Quantas faces iguais a essa eu tenho aqui na figura? As faces são sempre verticais, né? No caso, a face é essa figura aqui, ó. É esse retângulo que está na vertical. A base dele vale 2, que é a medida da aresta da base, e a altura dele vale 6. Então, se eu fosse analisar aqui, ó, eu teria essa proporção. Tudo bem? Então, vamos lá. Área da face. Como que eu calcularia a área dessa face? Se a face é um retângulo, é só fazer base vezes altura. Então, eu poderia fazer isso aqui, ó, 2 vezes 6. Eu teria aqui, ó, 12 como representação da área da face. Então, nós temos aqui, ó, basicamente a área dessa face igual a 12. Tudo bem? Agora vamos para a fórmula, né? Área total, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, vamos lá. Vou seguir aqui com a mesma cor preta. 2 vezes a área da base. Então, 2 vezes 4. Agora, vamos pensar em área lateral. A área lateral ela é formada por uma sequência de faces, né? Quantas faces iguais a essa aqui, ó, existe nessa figura espacial? 1, 2, lá atrás 3 e uma aqui na frente 4. Então, existe 4 faces que compõem a área lateral. Então, aqui seria 4 vezes a área de uma face que vale 12, ó. Tudo bem? Então, vamos lá. O que eu teria de área total? 2 vezes 4 daria 8. 4 vezes 2 daria 48. Eu vou finalizar aqui na frente. 8 com 48 daria exatamente 56, como a gente fala em área, centímetros ao quadrado, tudo bem? Não pode esquecer de colocar essa unidade de medida que representa a área, beleza? Calculada a área, vamos pensar agora no volume, né? O que é volume? É a área da base do prisma multiplicado pela sua altura. Então vamos lá. A área da base, por acaso, eu já calculei anteriormente, que ela vale 4 unidades aqui, né? A altura, no caso, seria a representação da aresta lateral, né? A altura e a aresta lateral são a mesma medida no caso dos prismas retos. Então troco por 6. 6 vezes 4, eu teria 24 centímetros ao cubo. Isso é representação de volume. Tudo bem? Bom, nesse exercício aqui eu queria discutir com vocês algumas coisas sobre prisma hexagonal regular, não é isso? Que é exatamente a figura que eu desenhei aqui. O que eu quero discutir com vocês? O cálculo da área total e do volume dessa figura, tudo bem? Bom, por que o nome prisma hexagonal regular? Por causa do formato da base, né? Como a base é um hexágono, prisma hexagonal. O termo regular quer dizer que esse hexágono, que tem 6 lados, todos os seus lados têm exatamente a mesma medida. Regular são aquelas figuras que todos os seus lados são congruentes, eles são iguais, tudo bem? Então esse hexágono é regular e o de cima também segue a mesma relação. A altura aqui ou a aresta lateral desse prisma aqui vale 10, tudo bem? Essas são as medidas que a gente vai utilizar no cálculo. Tá joia? Calcular a área da base, vocês lembram da fórmula? 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então eu precisaria conhecer o valor da área da base, né? Eu peguei a base aqui, ó,
o formato é hexagonal e tirei ela fora do prisma, né? Para a gente poder analisar de forma mais tranquila, não é isso? Como que a gente vai calcular a área da base, ou seja, a área daquele hexágono, né? O truque é o seguinte, né? Se eu traçar as diagonais internas aqui, ó, desse hexágono, ele fica basicamente dividido em 6 triângulos, tudo bem? Nós sabemos que como ele é regular, cada lado aqui dele vale exatamente o quê? 2. Não é isso? Porque ele é regular. Você viu que ele é formado basicamente de 6 triângulos, né? Que tipo de triângulos são esses? São todos necessariamente triângulos equiláteros. Então, como a base é regular, se eu traço as diagonais, ele fica dividido em 6 triângulos equiláteros, não é isso? Aí é o seguinte, professor, como é que calcula a área de um triângulo equilátero, né? Tem fórmula para isso. A fórmula de área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, para quem não lembra, para mim calcular a área de um triângulo desse, eu preciso daquela fórmula, né? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Agora pensa comigo, como que eu vou calcular a área do hexágono, né? É muito fácil. Como ele é formado por 6 triângulos equiláteros, eu vou calcular a área de um triângulo equilátero e vou multiplicar o resultado por 6, porque ele é formado por 6 triângulos iguais. Então, como é que seria? 6 vezes. Quanto mede cada lado desses triângulos equiláteros aqui, ó? Todos os triângulos equiláteros aqui tem lado 2. Tudo bem? Então, vou trocar esse L por 2. Então, ficaria aqui, ó, 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tudo bem? Agora, pensa comigo o seguinte, naquele caso ali, ó. 2 ao quadrado dá 4, dividido por 4, um anula o outro na divisão. O que sobraria ali? Posso dizer então que a área da base, porque a área do hexágono, ele representa a área da base, seria 6 raiz de 3. Ó. Acabei de descobrir quanto que mede a área da base, ela vale 6 raiz de 3, tudo bem? Agora você lembra que a área total era 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área lateral é a área dessas figuras aqui, ó, que são esses retângulos que formam a face do nosso prisma, né? Quantos retângulos iguais a esse você acha que eu teria nessa figura aqui? Ele é formado por uma sequência de faces iguais a essa que eu estou marcando aqui, tudo bem? Que eu tirei da figura e coloquei aqui, ó. Ele tem, na verdade, 6 faces iguais a essa aqui, tudo bem? Quanto que mede a base dessa face? 2. Quanto que mede a altura da face? 10, ó. A base da face vale 2 e a altura da face vale 10. Todas essas retas verticais têm valor 10 aqui, tudo bem? Então vamos calcular primeiro a área de uma face, né? Ou seja, a área de um retângulo desse. Como é que eu calcularia? Um retângulo é fácil, né? É só fazer 2 vezes 10. É base vezes altura. Então se eu fosse calcular aqui, ó, a área da face, era só fazer 2 vezes 10, que daria quanto? 20, ó. Então, posso dizer que a área dessa face vale 20. Agora, pensa comigo, professor, mas na forma está escrito área lateral, né? O que é área lateral? A área lateral é formada por 6 faces iguais a essa. A área lateral é aquela área que circunda a figura. A figura é formada por 6 retângulos iguais a esse, ou seja, 6 faces. Tanto que a área lateral ela é escrita assim, ó, 6 vezes a área de uma face. Ou seja, a área lateral seria 6 vezes 20, né? Nós já calculamos a área lateral de uma face. A área lateral seria 6 vezes 20, 120. Tudo bem? Então eu calculei a área de uma face, multipliquei por 6 e eu tenho a área lateral. Agora vamos finalizar o exercício. O que eu queria calcular mesmo? Área total, tá lembrado? Qual é a forma da área total, lembra? É 2 vezes a área da base somado com a área lateral. Então vamos lá. 2 vezes a área da base, que eu já tenho aqui, ó, 6 raiz de 3, correto? Mais a área lateral que eu calculei lá anteriormente, que era 120, mais 120. Então eu vou ter uma área total igual, 2 vezes 6 daria 12 raiz de 3 mais 120. Aqui já é um processo rápido, fácil e lógico, né? Isso aqui já é a solução do exercício.
Mas no vestibular, às vezes, ele escreve de forma mais simplificada essa solução. Qual é a forma que eles escrevem? Coloco 12 em evidência e eu tenho aqui raiz de 3 mais 10. Tanto que se eu fizer uma distributiva aqui, eu volto na expressão anterior, né? 12 vezes raiz de 3, ó. 12 vezes 10, eu volto nas expressões anteriores. Então, geralmente, no vestibular, eles gostam de escrever essa forma mais simples como solução. Vamos lá, continuando. Eu quero falar um pouco de volume. Lembra da fórmula? Para quem não lembra, ó, volume é a área da base vezes a altura, né, da figura. Uma fórmula bem fácil de você guardar. Então, o que eu teria aqui? Área da base. Eu já tenho a área da base lá. 6 raiz quadrada de 3. Vezes a altura, que eu tenho lá na figura, que vale 10. Vezes 10. Aqui ficou fácil. 6 vezes 10 daria 60 raiz de 3. Então, eu encerro minha aula hoje com esse exercício. Se inscreva no meu canal e a gente volta num outro momento discutindo mais assuntos sobre geometria espacial. Tudo bem?